com certeza, eles iam fazer mais uma vítima, em cima do que você acabou de falar. Só que eu já te trago mais uma novidade. Agora há pouco, acabou de chegar aqui na delegacia anti-sequestro uma outra vítima, né, que foi registrado o caso na 30 DP de Marechal Hermes. Essa pessoa chegou aqui em segundos antes de entrar com você. O rapaz até mostrou uma fotografia aqui que mostra a vítima dentro do carro dos criminosos e eles com uma arma na cabeça desse homem. Para que você tenha uma ideia, existem 3 procedimentos sendo investigados por delegacias distritais e existem outros 6 aqui na divisão anti-sequestro. Até agora, a polícia já conseguiu prender 5 integrantes dessa organização criminosa, que vinha promovendo sequestros. Só que esse número pode ser ainda maior. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com a doutora Alice Cunha, da Delegacia de Sequestro. Doutora, boa tarde para a senhora. Agora, chama a atenção de tudo isso que eles vinham fazendo, até seita satânica. Como é que eles agiam, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Então, essa quadrilha perigosa fazia contatos com as vítimas, se dizendo interessadas em efetuar reformas, serviços de terraplanagem. Então, empresários do ramo da construção eram um alvo primordial dessa quadrilha. Eles atraíam as vítimas até o local suposto onde seria feito a obra e dali em diante uma outra parte da quadrilha arrebatava a vítima, o colocava dentro de um veículo. O veículo usualmente um HB20 e começavam ali as sessões de tortura psicológica, os contatos extorsionários com os familiares e enquanto eles não secavam as contas da vítima e familiares, eles não cessavam com as extorsões. Para que você possa ter uma ideia, tá, Isabelle, o 5º preso foi o Wagner. Ele foi encontrado no endereço onde estava fazendo uma sessão horrível, dessa que eu falei para você agora, num quarto totalmente escuro, uma situação satânica que chamou a atenção até dos policiais. A doutora está aqui e também conversa com você a partir de agora, Isabelle Benito. Credo, gente, que medo. Doutora, prazer, boa tarde. Oi, doutora. Boa tarde, Isabelle, prazer todo meu. Prazer sempre estar recebendo, é óbvio que os amigos delegados, mas assim, quando a gente vê uma delegada, sabe, né, a gente fica com muito orgulho. Doutora, eu vi até também uma imagem muito forte, eles eram muito... Primeiro que bandido não é bom, né? Pra como a gente conversa, essa história de bandido bom. Mas tem uma imagem muito forte rodando por aí, em que o empresário que estava sob o poder deles, enquanto eles faziam essas extorsões, o cara estava com uma só no meio do rosto, o empresário estava só com uma máscara no meio do rosto e o cara estava com a pistola praticamente na boca do empresário. Então, assim, o que as famílias das vítimas passavam durante essa extorsão era uma tortura total, né, doutora? Uma tortura psicológica incrível, são danos que ficam permanentemente na cabeça das vítimas e seus familiares, além do prejuízo financeiro, o prejuízo psicológico que é eterno, é duradouro. Só para que você possa entender uma outra situação, tá, Isabelle? Olha como eles agiam. Eles escolhiam ou por rede social, ou por página das empresas, né? Ou de todas as formas possíveis, essas pessoas da área da construção civil, e eles chamavam essas pessoas para irem em terrenos espalhados na zona oeste do Rio de Janeiro, porque eles sempre queriam ir para endereços diferentes. Quando chegava no local, aí o que acontecia, doutora, com a vítima? Bem, inicialmente eles eram cooptados, né? A vítima recebia o contato de um membro da quadrilha que tem conhecimento em topografia. Então a vítima se sentia à vontade de ir até o encontro deles, achando que realmente se tratava de um orçamento, de um trabalho. Chegando lá, né, tranquilamente, ele passava a ser arrebatado por uma outra parte da quadrilha, colocado no interior de um veículo, onde eles rodavam com a vítima, secavam a conta da vítima e de seus familiares e ao serem libertados, as vítimas ainda iam com a ameaça de que
através de um novo contato, eles seriam obrigados a fornecer mais quantias em dinheiro, pois eles detinham conhecimento sobre a rotina, endereço da vítima e seus familiares. Tiravam dinheiro da conta bancária, de cartão de crédito, utilizavam, Isabelle, computadores de forma a ameaçar essas vítimas, o que chamava mais atenção. A doutora está aqui, conversa ainda com a gente, Beli. Não, e a doutora está falando uma coisa super assim, porque assim, olha só como é um crime organizado mesmo, né? Só não tem a sorte porque tem a DAIS no meio do caminho, que eu falei, é burrice se alguém tentar esse tipo de crime no Rio de Janeiro. Mas enfim, a história da topografia é muito... Investigação é incrível, né? O trabalho policial é incrível. Os caras colocavam alguém que tinha conhecimento de topografia, então quando o cara... quando falo com alguém que é jornalista, a gente tem o jargão, né, doutora? Delegado falando com delegado, tem conversa que você identifica. Exatamente. São palavras. Então, o cara que é da construção civil, quando ele vai e conversa com alguém dentro da quadrilha que tem questão de topografia, o cara fica à vontade de nem pensar que está indo para um sequestro. E aí, o pior de tudo isso, após toda essa extorsão, aí vem a outra história ainda pior, porque assim, se você é sequestrado e o cara passa a hora que você sabe o nome do seu filho, sabe o endereço que não sei o quê, você é liberto, os caras viram pra você e falam assim, ó, eu sei onde você mora, eu sei a rotina da sua família. Cara, você nunca denuncia, porque você vive, é uma tortura pra sempre. Então, o bote que a DAS dá numa quadrilha como essa, não é só evitar novos sequestros, é você libertar a vítima que já foi refém e, entre aspas, está em liberdade, mas numa prisão psicológica absurda desses caras estarem soltos, né, doutora? Eterno cativeiro. Muito embora as vítimas fossem colocadas em liberdade, eles se sentiam no cativeiro psicológico, né? E não conseguiam se desvencilhar daquela situação. É um ponto que a gente deve reforçar, é a importância das vítimas em irem até as delegacias distritais ou que venham até a DAIS o quanto antes e comuniquem esse crime, porque só assim nós vamos conseguir chegar até um grande número de vítimas que foi alvo dessa quadrilha, né? E o interessante é que no momento em que eles se preparavam para efetuar uma nova extorsão mediante sequestro, a quadrilha foi presa e essa vítima veio até a nossa unidade muito agradecida e nós ficamos agradecidos também com a confiança que as vítimas depositam no nosso trabalho. E aproveito o ensejo para parabenizar a equipe da DAIS pelo trabalho de inteligência, pelo trabalho de investigação, por termos conseguido livrar da sociedade dessa quadrilha perigosa e que agia de forma ardil e covarde. Só para você entender mais um detalhe, Isabelle, eles escolhiam, por exemplo, as vítimas Zona Norte ou Zona Sul. Aí, por exemplo, levava essa vítima para um terreno em Jacarepaguá. Depois que eles cometiam todo o crime, essa vítima, por exemplo, era largada em Campo Grande, na Zona Oeste. Então eles faziam basicamente um tour no Rio de Janeiro, por isso que existem registros em outras delegacias distritais. Como eu te disse, tem 6 aqui na DAIS e agora tem mais 3 em delegacias distritais. O último, esse homem que eu te falei, que acabou de chegar. Milton, mostra aqui, tá fechada a porta? Tá nessa sala aqui, tá, Isabelle? Esse homem chegou acompanhado de um policial da 30DP. Ele mostrou pra gente uma foto que eu juro pra você, me deixou até nervoso. Ele tá sentado no carro, o criminoso com a arma na cabeça dele, e essa foto, de acordo com o que ele me disse aqui, foi passada para familiares para que dinheiro fosse liberado para que a quadrilha pudesse continuar agindo. Até o exato momento, eles já teriam atacado aí pelo menos 9 pessoas, só que o número de vítimas pode ser ainda muito maior e a própria polícia acredita que o número de integrantes dessa organização criminosa seja muito maior. E só mais um detalhe, doutora, como vocês disseram, eles estão utilizando essa questão dessas seitas. Vocês acreditam que eles podem estar utilizando também a Dark Web para poder cooptar aí, como a senhora disse, essas novas vítimas e uma forma de não deixar rastros, de atacar essas pessoas, as vítimas, que é muito utilizado por esse tipo de organização criminosa? Sim, a esse detalhe nós não conseguimos chegar ainda. Nós fomos surpreendidos ontem com a informação de que esses elementos, esses autores, esses integrantes dessa quadrilha se conheceram inicialmente no sistema penitenciário enquanto cumpriam pena, e todos eles fazem parte de uma seita satânica.
Inclusive, o último elemento a ser preso em flagrante na noite de ontem, ele estava justamente conduzindo uma sessão de seita satânica que era transmitida ao vivo no momento da sua prisão. Sendo transmitido ao vivo na internet, tentando trazer mais criminosos pro lado dele, Isabelle. Horrível isso. Horrível, horrível. Doutora, um beijo pra você. A mente vazia é a oficina do diabo. É verdade. Eita, pega. Mas o tour deles acabou agora, graças a Deus. Um beijo pra vocês, tá, doutora? Um beijo. Obrigada pela participação ao vivo. Parabéns para o trabalho da equipe da DAIS. Ô, Caio Alex, beijo pra você, que agora sabe quem tá me chamando? É o Jackson Silva e tá brabo, já tá ciumento que eu tô contigo aqui demais, você conhece. Ele tá lá na Draco. Vai aumentar a audiência, vai aumentar a audiência. Vai aumentar, ele tá lá na Draco, já vou chamá-lo porque eu vou continuar mostrando o trabalho da polícia.